Você pode se assentar. Já conhecia essa passagem. Já ministramos a respeito dessa passagem. E nessa noite, o Senhor, Ele alinhou algumas coisas. Nós chegamos em casa do LA por volta de meia-noite. Eu cheguei um pouco mais tarde e fui meditar na palavra. Fui meditar com o Senhor. E o que manifestar nesses dias? O que falar para que o nosso coração seja alinhado com aquilo que o Senhor está manifestando nesse tempo? E o Espírito Santo falou muito claro. Fala sobre o que você vive. Fala sobre o que você está vivendo comigo, em mim. E nós somos muitos práticos para falar a respeito do Adão caído, do pecado que nos leva para a queda, das coisas que nos derrubam. Nós expomos muito fácil os nossos defeitos, as nossas imperfeições, as nossas falhas, os nossos abismos. Nós somos muito bons em dar desculpa por causa das nossas quedas. Mas quando é para falar que Jesus Cristo, Ele alinha o nosso coração, Ele é o Espírito vivificado, que dentro de nós agora faz morada e nos coloca de pé para que nós não voltamos mais a cair, nós não voltamos mais a andar da maneira que nós andávamos, nós nos prendemos, porque nós aprendemos a falar mais das nossas quedas, e das maneiras que nós caímos, e dos defeitos que nós temos quando nós caímos, e das falhas que nós encontramos quando nós caímos, do que aquele que cura, do que aquele que sara, do que aquele que organiza toda a nossa vida. Nós somos mais práticos em falar das quedas, e das desculpas pelas nossas quedas, do que falar de Jesus, que tem nos levantado das nossas quedas, tem sarado as nossas feridas, tem alinhado o nosso coração, segurado a nossa mão e falado: eu estou contigo. Não importa o que aconteceu, não importa a queda, não importa a falha, não importa o erro, não importa isso. Só pare de dar desculpas acerca disso e agora comece a vivenciar algo novo que eu tenho para você, algo extraordinário. E essa passagem, ela fala a respeito. Jesus, ele acaba de curar um mudo, ele acaba de expulsar o demônio de um mudo, no capítulo de número 11, que antecede o versículo de número 24, 23. Ele fez uma cura, então eles indagam Jesus Cristo: você expulsa demônios por causa de Beelzebu, e blasfemam contra ele. Então ele libera essa. Ele fala isso. Se Jesus, Ele morreu, e certamente Ele fez isso, Ele morreu pelos nossos pecados. Amado, eu e você, nós, na nossa natureza humana, já estávamos destituídos de Deus, e o pecado nos acompanha. O pecado está em nós. Nós sabemos disso. Quando nós encontramos Jesus, aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que se entregou pelos nossos pecados, Ele provoca em nós, arrancando o pecado que nos levava à queda, Ele provoca em nós um vazio. Como assim, pastor Fernando? Porque antes eu e você, nós éramos abastecidos de pecado. Nós andávamos à nossa maneira, nós nos portávamos do nosso jeito, nós andávamos segundo as nossas vontades, nos satisfazíamos com as drogas, bebida, prostituição, balada, rua, todas essas coisas que o mundo tem para oferecer, para nos lançar cada vez mais para o abismo.
ainda que por tempo temporário, seja bom para a nossa carne. Mas quando de manhã você acorda, aquele vazio que o pecado provocou, ele te corrói, ele te consome, ele te joga em um estado de... Só quem passou sabe, amado. Só quem passou sabe. Aí você encontra aquele que te limpa, aquele que te organiza por dentro, aquele que arranca toda essa angústia, toda essa falsa alegria. E agora a casa está limpa. Ele vai dizer que quando um espírito impuro sai de um homem, porque ele está explicando a respeito do endemoniado que ele acabou de libertar. Ele está explicando, quando o espírito imundo sai de um homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontrando, ele volta para a casa de onde saiu. Sabe o que acontece, amado? Nós encontramos Jesus Cristo, os nossos pecados, eles são arrancados de nós pela presença gloriosa de Cristo, que agora, do Espírito Santo que agora está em nós, e isso nos limpa, isso nos tira. Só que todo aquele desejo, aquela vontade que foi arrancado de nós por aquele momento que Jesus Cristo nos preencheu, talvez foi na hora do louvor, talvez foi na hora da oração, talvez foi na hora da palavra, mas isso tem que ser contínuo. Tem que ser contínuo, porque o desejo ele vai voltar, a vontade ela vai voltar. E se aquilo que Jesus Cristo fez, que foi arrancar de dentro de você os desejos, as vontades, aquilo que te leva para a queda, estiver sem a presença dele, sem aquilo que ele se propôs a ser dentro, se não tiver ali preenchido com Cristo, aqueles desejos voltam e voltam ainda pior. E o estado daquele homem, ele é pior do que o de antes. Você consegue compreender isso, amado? Se Jesus Cristo, ele arrancou o pecado de nós, ele morreu pelos nossos pecados, ele se entregou pelos nossos pecados, ele arrancou. Então ele quem provocou esse vazio, que não é mais o pecado que vai preencher, porque nós cantamos, nós adoramos que quem pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Então aquele que um dia esteve na presença de Deus pode voltar para a bebida, pode voltar para o crack, pode voltar para a balada, pode voltar para a prostituição, para o mundo lá fora, mas quando repousa a cabeça no travesseiro, lembra-se do momento que estava com Cristo, e sente saudade, e sente vontade, e sente o desejo novamente de estar na presença de Deus como nunca antes. É isso que ele provoca em nós, quando ele arranca de dentro de nós esse pecado que não nos faz ser alinhado a ele novamente. E aí nós nos colocamos desmerecidos, porque agora já não tem jeito mais, agora para mim já não dá mais, a minha esposa me abandonou, o meu filho não quer saber mais de mim, a minha vida se destruiu. Amado, quem não está comigo, ele está dizendo, está contra. Não que Jesus esteja contra alguém, mas quem não está andando com ele, está andando ao contrário dele. E o que é ao contrário da luz, que é Jesus? É as trevas, é a escuridão, é tudo aquilo que nos leva ao contrário de Jesus. Aquele que não está comigo está contra, não está a favor, não está caminhando comigo, não está andando naquilo que eu realmente tenho para ele, então está andando ao contrário. E eu não preciso falar o que é viver ao contrário da vontade de Deus, porque muitos aqui experimentamos.
E ele vai dizer que quem não ajunta, espalha. Quem não ajunta, espalha. Quem não está indo comigo, está indo para o outro lado. E nós conhecemos muito bem o outro lado. Essa manhã é a manhã onde nós nos assentamos com Cristo. Pastor, mas eu estava indo para o outro lado. Mas agora você está junto. Nós estamos juntos, não importa o meu pecado. Não importa o teu pecado, o importante é que Ele veio pelo meu pecado e arrancou essa manhã e fez morada dentro de mim. E agora essa casa que estava cheia de pecado, ela não vai mais estar. Então você volta para a bebida se quiser, você volta para lá se quiser, porque essa manhã você está com Ele, você está na mesa com Ele, você vai se alimentar dEle, você vai ser abastecido daquilo que realmente traz vida. Só vai voltar se a decisão que você tomar te levar a voltar. Porque para Ele não é para você andar ao contrário, é para você andar junto. É para você andar junto. Deixa eu tentar explicar algo para você. Nós nos vestimos bem, nós trabalhamos, nós estudamos, nós fazemos tudo o que tem que ser feito, e não está errado, mas existe um propósito ainda maior sobre a nossa vida. Existe um propósito ainda maior sobre a tua, sobre a minha vida. Mais do que se arrumar bem e vir para dentro da igreja. Mais do que pegar uma Bíblia de crente e se parecer com um crente. Mais do que trabalhar, mais do que estudar. Mais do que noivar, do que casar, do que constituir família. Não está errado isso, mas existe algo ainda maior. Existe um caminho ainda maior que eu e você temos que trilhar. Existe ainda um propósito maior do que tudo isso que nós estamos vivendo. O que muitas vezes acontece, amado, é que mesmo dentro da igreja, mesmo trabalhando, mesmo noivando, mesmo fazendo todas as coisas que aparentemente é para ser feita, dentro de nós existe uma crise existencial. Não a crise que nós pregamos do Evangelho, que a gente passou algum dia atrás, que muitas pessoas aqui, por ouvirem a palavra, estão nessa crise. Uma crise, segundo o Evangelho, não é essa. Existe uma outra crise, que é a crise existencial. O porquê eu existo. O porquê eu estou vivendo se nada tem sentido para mim. Porque eu vou para a igreja, volto, mas parece que dentro de mim está um vazio. Por que eu faço as coisas, eu trabalho, eu estudo, eu faço isso, eu faço aquilo, mas eu não encontro sentido em eu viver, em eu me movimentar, em eu estar? Para mim não faz sentido, porque ainda existe um vazio dentro de mim. Isso chama-se crise existencial. Você está em crise, o porquê você existe, se tudo que você faz não tem sentido. Mesmo trabalhando, mesmo sendo dono de casa, mesmo sendo esposo, mesmo sendo... E eu quero falar para você que no livro de Gênesis, nós conhecemos, Deus ele pega o barro e ele põe as suas mãos e ele trabalha o barro. No livro de Gênesis, bem no começo, 1:26, se eu não me engano. E ali ele forma o homem. Ele forma o homem. E a Bíblia diz que ele sopra naquele barro.
que ele trabalhou, que ele fez. E aquele barro, ele torna-se alma vivente. Correto? Quem leu ali sabe que é correto. Ele torna-se alma vivente. E então, Deus faz o homem, pega o barro, trabalha o barro. O que isso nos lembra em Jeremias 18? Aqui eu falo de Bíblia, irmão. Jeremias 18 vai dizer que o barro, o vaso, ele está na casa do oleiro, e ele se quebra na mão do oleiro, e o oleiro trabalha, e ele refaz o vaso de barro. Olhando por essa perspectiva, Deus ele faz o homem do barro. O vaso ele é o que, amado? Ele é um recipiente de barro, e um recipiente ele é feito para que coloquem algo dentro. Um recipiente ele é feito, um vaso de barro, nós não temos vaso de barro aqui, mas um vaso de barro ele é feito para que ele seja um recipiente e algo seja depositado dentro. Então Deus ele faz o homem, ele faz o homem do barro. O homem ele é um recipiente, que agora do céu o Senhor ele sopra do seu fôlego, do seu espírito, e aquele recipiente que antes era vazio, agora ele é cheio, ele se torna alma vivente. Para que eu existo? Você foi criado por Deus, eu fui criado por Deus para carregar algo dentro, porque eu e você, nós somos um recipiente. Você é um recipiente, eu sou um recipiente. E sabe o que é interessante? É que Deus sopra, e aquele barro, aquele recipiente, ele se torna alma vivente. Então o meu corpo, com a minha alma aqui, está se comunicando com você. O meu corpo, com a minha alma dentro, está se comunicando com você. Como é isso, pastor? Se você for no cemitério ali, qualquer cemitério, e tentar conversar com um recipiente sem alma, ele te responde? Ele fala com você? Então, um recipiente sem alma não serve para nada. Um recipiente sem alma não serve para nada. E tem muita gente caminhando como um recipiente com alma, mas sem o fôlego. Apenas existem, não tem vida, não vive, não sabe o porquê vive, não sabe o porquê foi formado, e porquê do céu o Pai soprou, e você se tornou alma vivente. Um recipiente com alma não entende o propósito por que está vivendo. Por isso uma crise existencial pode trabalhar, pode noivar, pode casar, pode estudar, pode se formar, mas não sabe o porquê existe, porque o propósito ele vem quando o recipiente ele recebe o fôlego do Pai. Deixa eu explicar de outra maneira. Ele soprou do Pai o Espírito, e eu me tornei um recipiente com uma alma vivente e o fôlego do Pai. Quando você entende que você recebeu do Pai o fôlego, o Espírito, você sabe por que você está se movimentando. Vou fazer uma pergunta e eu acredito que todo mundo já foi, você que está em casa também. Festa de aniversário, todo mundo já foi. Se não foi, o meu aniversário é dia 8 de janeiro, eu vou te convidar e você vai lá.
Na festa de aniversário existe balão. Não existe balão? Balão? Bexiga? Uma bexiga vazia se movimenta, não se mexe, não faz nada, uma bexiga vazia. Mas quando eu pego a bexiga e de dentro de mim eu assopro nela, ela começa a se movimentar. Se ela tiver um desenho, ainda que seja encarrugadinho, murcho, ele vai criando forma, e ele vai tendo sentido, correto? Então o que Deus faz? Deus, ele pega e ele sopra algo que está dentro dele, e você vai criando forma, você vai tendo sentido. Para que você existe? Para que você foi feito? Para que você foi gerado? Pastor, o que você quer me dizer com tudo isso? Amado, você tem que entender o porquê você está vivendo. Se você quiser, você vai ser apenas o esposo da tua esposa para trazer, sim, o mantimento para dentro de casa. Se você quiser, você vai ser o estudante que vai passar na universidade. Se você quiser, você vai ser o trabalhador que vai trabalhar a vida inteira e vai trazer o sustento. Se você quiser, você vai ser tudo isso que você está pensando. Mas existe algo a mais, existe algo assoprado, vindo direto do Pai, que está dentro de você, que te dá o sentido natural do céu, aquilo que você foi gerado para fazer, aquilo que você foi formado para fazer, aquilo que você foi criado para viver. Aí você para de ser apenas um recipiente com alma, apenas existindo. Você não apenas existe, amado, você tem uma vida, e uma vida vinda do céu, com sentido, com propósito. O para que você existe, você talvez ainda não saiba, mas comece a procurar no Senhor. Pai, eu era uma bexiga, apenas jogada no canto, sem propósito, sem vida, mas eu descobri nessa manhã, que do céu o Senhor soprou de dentro algo, que começou a me movimentar, amado. Se você pega uma bexiga cheia, uma bexiga vazia, ela não tem sentido para nada. Mas se você enche uma bexiga, não amarra e solta, ela sai assim, ó, e vai. Tem muita gente parado com bexiga vazia, mano. Tem muita gente dentro, fora tem muitos, mas dentro. Isso me corta o coração de falar. Isso o meu coração ele se angustia. Eu não posso nem olhar, amado. Eu não posso nem olhar, porque sabe qual é a maior angústia de dentro de mim? É saber que alguns dias atrás, aquele fôlego que foi soprado, ele estava se esvaziando, e eu estava me tornando uma bexiga parada, sem propósito, sem sentido. Estou trabalhando, estou casado, estou andando pelas ruas, estou fazendo isso e aquilo, mas e o propósito que o fôlego do Pai foi soprado? Ele não tinha sentido. Crise existencial, ou igreja para falar de crise. Aí você escolhe, amado. Existem crises no mundo, milhares, mas existe uma crise existencial que para a pessoa, ainda que esteja fazendo de tudo no mundo. E existe essa crise, que é a que nós queremos que você viva. O para que você existe, o para que você foi feito, o porquê foi soprado o fôlego de vida dentro de você, o porquê você está sentado aqui dentro dessa igreja nessa manhã. Você não está aqui para fazer uns 15 minutos de joelho dobrado, pedindo perdão por tudo que nós fizemos, e comer do pão, e participar do suco, e voltar.
para aquela vida que você tinha, não. Hoje nós nos alimentamos da vida do céu. É mais um sopro, é mais um pouco que Ele te enche, para começar a criar forma em você e em mim, para dar sentido naquilo que nós estamos fazendo. O teu domingo não vai ser normal, a tua semana não vai ser normal, os teus dias não vai ser mais os mesmos, se você começar a entender que do céu o Pai soprou sobre você o sentido de você existir. Você precisa compreender isso. O vaso. O vaso. E aí, vaso? Mas está sem. Posso até chamar de vaso. Posso até falar que é vaso. Pode até me chamar de vaso. Mas só tem sentido se o que tiver dentro estiver fazendo o efeito para que ele foi mandado. Só faz sentido. Tá lindo, né? Tá bonito. Outro vasinho aqui. Eles têm esse sentido aqui. Deixar essa mesa linda, bonita. E o recipiente que você é, com o que foi depositado, qual é o sentido? Para quê? Não é só apenas existir, amado. Tem algo muito maior. Ontem, pastora, nós estávamos indo e tinha um pessoal na frente. Por um instante, nós queríamos até apostar corrida, e quem estava dirigindo era eu. Não corrida de velocidade, mas para quem chegava na frente e entregar a marmita. Porque tinha um outro carro que estava entregando. Não, eles pararam naquele... acelerar, vamos pegar aqui, vamos lá. Sabe o que Deus fez? Deus parou nós na frente. O carro, bem bonito, parou na frente. Ela não é da igreja. Ela não congrega. Mas ela estava dentro da casa dela. E alguns dias o coração dela começou a queimar. E ela sentiu dentro dela o desejo de fazer sopa. Ela preparou a sopa junto com a filha, o namorado da filha, mais um parente. Eles fizeram as sopas, compraram alguns cobertores, colocaram dentro do carro, estavam indo pela primeira vez. E a gente conseguiu se encontrar pela vontade do céu. A Larissa está lá, ela sabe. A gente encontrou essa mulher. E ela parou, desceu do carro e veio. E aí, o que vocês estão fazendo? Estão entregando comida? Sim. Que legal. E como que vocês fazem? Eu tenho curiosidade, é a primeira vez. Eu expliquei para ela e eu falei, mas e aí, você, como que aconteceu? Eu estava deitada no meu sofá, no meu conforto, e eu senti dentro do meu coração que tinha pessoas lá fora que estavam com frio, com fome. Então eu senti o desejo dentro do meu coração de fazer algo. Ela encontrou dentro dela o sentido do que foi depositado. E nós aqui, que já conhecemos, já fomos, já experimentamos, isso não, o teu coração, isso me preocupa. O teu coração como está? Sabendo que tem pessoas, sabendo que tem homens nas ruas, tem famílias inteiras. Ela me passou o contato. No próximo LA ela falou, nem que seja para lavar a louça, mas eu quero estar com vocês. Uma pessoa que não está na igreja, que não tem talvez, mas a sensibilidade daquilo que foi depositado nela aflorou, e ela encontrou o propósito. Para que ela vive? Essa é a pergunta de manhã. Você tem que encontrar o propósito de por que você está sentado aqui nesse domingo de manhã. O porquê você vem todos os domingos de manhã e à noite. Eu sou fominha, de manhã e à noite. O porquê eu estou ouvindo e me alimentando dessa palavra, sendo que eu vou chegar na minha casa e não vou fazer nada.
Eu não vou me preocupar, eu não vou me levar comida, eu não vou pregar o evangelho, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. O porquê? O porquê? Você precisa encontrar um sentido. Eu vou ficar muito triste se domingo que vem você não vir na igreja, porque daí você vai desistir de tudo. Aquele que não está andando junto, está andando ao contrário. E o contrário é muito dolorido, amado. O contrário é muito sofrido. Então não espere você dar 5 passos ao contrário para querer correr de novo para cá, sendo que essa manhã você tem o sentido certo para você caminhar. Queria chamar o grupo de louvor. A gente vai estar adorando. É você e Deus, amado. Sou eu e Deus. O propósito, ele ainda é maior do que todas as outras coisas que nós vivemos. Estuda mesmo, se forma mesmo, trabalha mesmo, namora, noiva, se casa, faz família, se veste bem, mas não perca a essência que Ele soprou dentro de você e o propósito por que você foi gerado. Você é um recipiente que carrega algo do céu, porque tem muito recipiente e alma, e pior, tem muito recipiente com alma já desfalecida. Nessa manhã nós vamos participar daquilo que gera vida, fazer menção, memória do nome de Cristo, participando da ceia. Talvez, quem sabe, todos os outros domingos de ceia, nós viemos aqui, tomamos do sangue, do suco, comemos do pão, e aprendemos que se nós comermos indignamente, comemos para a morte. Está escrito: aquele que come e que bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação ou para a morte. Se sabendo que nós comemos indignamente para a morte, isso vai gerar morte. Imagina você com o sentido certo de você participar disso daqui. Quantas curas na tua casa vai começar a acontecer por você estar tomando, participando do corpo da maneira certa. Pastor, qual é a maneira certa? Eu tenho que estar de terno, eu tenho que estar de gravata, eu tenho que ter feito boa ação, eu tenho que... Não. A maneira certa é a maneira que você está hoje, é a maneira que o meu coração, que o teu coração, que o nosso coração aliado ao céu, junto dessa mesa está. Não importa quem pecou, não importa o que você fez, nada disso pode te afastar de participar nessa manhã daquilo que gera vida em você. Então eu quero te convidar a ficar de pé. Fica de pé. Encontre o sentido do porquê você foi criado, o porquê Ele soprou em nós. Vaso. Vaza. Sabe, essa crise existencial aí, eu estou indo para a igreja, mas nada acontece. Eu estou trabalhando, mas eu não vejo os benefícios. Eu estou com meu esposo, mas eu não tenho paz e alegria dentro de mim. Ei, o Senhor quem provocou o vazio, é só Ele quem pode preencher. Jesus Cristo, Ele vai falar, deixa eu ver aqui aonde, amado, é rapidinho. Livro Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso de número 49. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto seja revestido de poder.
envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai, permanecei, não sai da presença, continua firme, até que do alto seja revestido de poder. Revestido de poder. Você sabe o que é ser revestido? É uma roupa nova sobre aquele que já está vestido. Você já entrou na igreja, você já aceitou a Jesus, Ele já arrancou de dentro de você aquilo que te dominava e te levava para a fossa. Ele já fez tudo isso, e Ele já te vestiu. Ele já te vestiu. Mas essa manhã a mesa está posta, mas essa manhã a mesa está colocada para que você seja revestido, revestida de poder. E aquilo que te derrubou ontem não vai ter poder para te derrubar hoje. Aquilo que te afrontou ontem não vai ter poder, porque agora a casa não está mais vazia. Agora a presença dele está te enchendo, está te enchendo. O sentido do fôlego que foi soprado está fazendo efeito, está fazendo sentido. Você tem que entender. E eu encerro aqui. A raridade nos dias de hoje é viver, porque muitos apenas existem. A raridade. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, raridade nos dias de hoje é viver, porque muitos apenas existem. Eu sou o caminho. Se você não está andando com o caminho, você está andando contra o caminho. Essa manhã eu te convido. Talvez você entrou aqui pela primeira vez, como a nossa jovem ali. Quem sabe você... Ah, pastor, eu estava no barco. Já vamos encerrar. Eu estava no barco e eu olhei para Jesus. Eu estava no barco e eu olhei para Jesus, e Ele vinha caminhando sobre as águas. Ele vinha andando sobre as águas, e Ele me chamou. E eu senti que tudo aquilo que me levava a afundar não iria mais me levar. E eu comecei a caminhar em direção a Jesus. E eu comecei a caminhar em direção a Jesus. E de repente, pastor, o medo começou a me tirar do propósito. As outras coisas que não têm sentido começaram a me tirar do propósito. E eu afundei, pastor. Eu estava afundando. Ei, deixa eu falar para você. Só diminui um pouquinho. Deixa eu falar para você. Jesus, Ele não olhou para Pedro afundando e disse: ei Pedro, pode afundar, porque no barco tem mais e eu posso usar eles. Ei Pedro, você pode morrer, porque para mim não faz sentido, Pedro, no barco tem mais. Não, Deus, Ele não olha para você afundando e fala que na igreja tem mais. Ele não olha para você se deixando levar pelo medo, pelas coisas. Até caminhou sobre as águas, até foi em sentido de Jesus, mas por um instante começou a afundar. Ele não olha para você e fala: ei, na igreja tem mais, no barco tem mais, eu vou usar eles. Não, essa manhã Ele olha para você afundando e Ele estende as mãos, porque você, ainda que cortou a orelha de Malcolm, ainda que negou Ele 3 vezes, tem propósito. Tem propósito. É com você que Ele está contando, é você que Ele está chamando. Sim, Ele não está olhando você afundar e olhando o barco, porque a igreja está cheia, o barco tem mais. Não, Ele está preocupado com você. Ele estende as mãos para você e diz: ei filho, venha,
continue andando junto comigo, no mesmo sentido que eu, que você não vai afundar. Você não vai afundar. A tempestade vai bater, a tempestade vai chacoalhar, mas a partir do momento que as tuas raízes estiverem em mim, você não vai arruinar. Cheio, pode aplaudir, aplaude. Nosso Deus, que se abra os céus e o teu reino vem, nossa fé está. Nosso Deus, que se abra os céus e o teu reino vem, nossa fé está. Nosso Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover a nossa fé e esperança.